Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje vamos bater um papo com o Dr. Jarbas Moreira Júnior, ele que é especialista em direito imobiliário. Tema de hoje, contrato de corretagem nos negócios imobiliários. Dr. Jarbas, que prazer ter você voltando ao nosso programa. Prazer é meu novamente por participar, receber o convite, participar do programa é sempre uma felicidade muito grande para mim. E mais uma vez falando sobre contrato, né? É um tema que é muito importante para o dia a dia das pessoas, porque a maioria dos negócios que fazemos demandam assinatura de contrato, análise de contrato, então acho que é um tema que, vamos dizer assim, ele não se exaure, né, de tão importante Dizem que é. também, né, que nessa área de contratos é onde também impera muitos honorários advocatícios, né? Não sei se é coincidência, né? É verdade. Olha só, temos aqui uma pergunta de um telespectador nosso, como você sabe, já conhece nossa dinâmica, você já é de casa, né? Então, nossa ideia é tirarmos e exaurirmos sempre aí as dúvidas do nosso telespectador, né? E qual a importância aí do corretor na intermediação do contrato, na compra e venda aí de um imóvel? Certo. O papel do corretor, inicialmente, em toda compra e venda de imóvel, é claro que vai depender se para o lado do comprador ou do vendedor, vai ser estabelecer e procurar um imóvel o qual aquela pessoa necessita, aquela pessoa física ou jurídica. Ele vai buscar o imóvel que a pessoa tem interesse em investir ou em adquirir, e se for um vendedor, o tipo de imóvel que aquele vendedor está colocando no mercado para que ele possa buscar pessoas que sejam aptas a adquirir aquele bem. Então a importância do corretor está ligada basicamente, vou falar dessa maneira, ao sucesso do seu negócio, seja em vender o imóvel ou adquirir. Olha, levantou a bola, hein, dos corretores que nos assistem, né? E para você que estava acostumado a comprar imóvel sem corretor, já aprendeu aí com um advogado especialista para não fazer mais isso, tá bom, gente? Segunda pergunta, antes de assinar o contrato de corretagem, qual a cautela a ser adotada pelo vendedor ou comprador do imóvel? Certo, esse é um ponto muito importante, porque o corretor é um profissional especialista na intermediação de compra e venda de bens. E muitos carregam consigo contratos já pré-elaborados de corretagem, os quais, em algumas situações, eles não possuem a capacidade técnica de desenvolver o melhor contrato e a pessoa do outro lado, o comprador ou vendedor, também geralmente não vai ter conhecimento técnico para saber os reflexos das cláusulas daquele contrato. Então a importância vai contratar um corretor, o ideal é também contratar um advogado para que ele faça a análise daquele contrato, porque existem muitas particularidades no contrato de corretagem, desde prazo, obrigatoriedade de pagamento, se houver ou não a participação do corretor no final daquela compra e venda. Então a importância maior é a análise do contrato por alguém especialista na área. Excelente. E é importante delimitar os parâmetros do contrato de corretagem? Sim, na análise desse contrato, antes de firmar o negócio, o ideal é que a pessoa tenha em mente a seguinte situação. Esse corretor, ele vai contratar apenas este profissional e até essa venda acontecer? Ou ele deseja que o profissional trabalhe por um determinado tempo e que ele não seja exclusivo? A importância disso é que o Código Civil prevê expressamente que se o corretor for contratado com exclusividade, se o negócio acontecer daqui a 1 ano, mesmo que a participação dele não tenha sido efetiva nessa negociação de daqui a 1 ano, ele vai ter direito a essa corretagem. Porque no contrato, havendo a cláusula de exclusividade, ele vai ter o direito. Porque geralmente os corretores fazem anúncios, hoje em dia a comunicação está muito dinâmica, então podem anunciar para listas de transmissão no WhatsApp, podem fazer anúncios em OLX e demais canais.
Então, o ideal é que a pessoa tenha em mente se ela vai querer um contrato de exclusividade, que é um dos pontos principais, e o segundo ponto é o prazo. Se ela vai estabelecer com esse corretor um prazo, mesmo que no contrato de exclusividade, de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Porque se o contrato for silente, ele vai, digamos assim, enquanto aquele imóvel não for comercializado, esse corretor, na exclusividade, ele tem o direito exclusivo da venda e, consequentemente, da corretagem. Interessante. Então, esse contrato com o corretor, ele é muito importante também para poder ser feito antes de qualquer coisa, né? Determinar ali até onde se pode ir, né? Sim, é muito importante porque qual é a maior celeuma desse tipo de contrato? É uma contratação de um corretor, passa-se um determinado período sem a formalização, né? Sem finalizar aquela negociação, seja de compra ou de venda, e de repente você encontra um comprador para o seu imóvel, se você é o vendedor, ou até um outro corretor traz a você um comprador e você vende esse imóvel. O que vai acontecer? Aquele corretor lá do contrato originário, eles acabam por se conhecerem, por entender de negócio, eles acabam descobrindo que houve essa negociação e o que ele vai fazer? Ele vai acionar você para cobrar a porcentagem da corretagem. E se você não tivesse resguardado, o que vai acontecer? Você vai ter 2 obrigações na mesma compra e venda. Se vem um comprador novo com um corretor novo, esse corretor também vai querer receber a remuneração dele. E você já fechou um contrato de exclusividade com um anterior. E aí você vai ter 2 obrigações, porque mesmo que a negociação não tenha sido fechada pelo corretor do contrato, você vai ter que pagar essa corretagem. Esse é um grande problema que acontece nesse tipo de relação. Na prática, né? Vamos dar um breve intervalo. Você vai conhecer aí os nossos apoiadores, tá certo? Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos de volta ao programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje, batendo um papo com o Dr. Jarbas sobre contrato de corretagem nos negócios imobiliários. Dr. Jarbas, temos uma pergunta aqui muito importante, tá? Pode ser devido o pagamento de corretagem, mesmo sem a participação do corretor no fechamento do negócio? Sim, essa pergunta ela está ligada um pouco à anterior e efetivamente sim. Se no contrato de corretagem houver a cláusula de exclusividade, esse corretor ele vai ter o direito de receber a comissão, mesmo que ele não tenha efetivamente participado da venda, caso ela aconteça daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Ele fica resguardado pelo Código Civil, que prevê expressamente que no caso de exclusividade, efetivada aquela compra e venda, ele vai receber a porcentagem que lhe cabe. E em quais casos o comprador pode ser responsável pelo pagamento da corretagem? Essa pergunta ela já vai para o campo do direito do consumidor. Esse tipo de contrato transmitindo o dever para o comprador de pagar a corretagem, ele geralmente é inserido nos contratos de compra e venda de imobiliária ou de incorporadoras, onde nós temos um vendedor que é um comerciante, né? E do outro lado o comprador que é um consumidor. E nestes casos é possível sim inserir uma cláusula de corretagem no contrato para que o comprador assuma o ônus de arcar com essa corretagem da compra e venda. Entendi. Então a gente tudo tem que ser determinado ali pelo contrato, né? Assim, um bom contrato
ele vai evitar diversos problemas. Infelizmente a gente vive ainda num país, né, onde as pessoas acham que o contrato ele é caro. Eles só caem na real do quanto é caro, né? A dificuldade é quando eles não têm um contrato e o problema acontece. Porque eles caem na sorte, né, se possamos assim dizer, do problema não recair. Mas uma hora acaba que vai acontecer. Ainda mais se você é um investidor, você está sempre comprando imóvel, vendendo imóvel, e ainda não aconteceu. Na verdade, isso aqui não é praga, né? Isso aqui é praticidade, o que a gente vê na prática, né? Como advogado no dia a dia. Só que quando chega a conta, não é de 1.000, não é de 2.000, né? São contas que são absurdas. Então, todos os anos que você economizou sem ter um advogado para poder monitorar, lhe dar um parecer, fazer o seu contrato, quando a conta chega, ela é um acumulado aí que às vezes você não pagaria isso por uma vida, às vezes se tivesse um advogado para poder revisar esses contratos. Mas, enfim, fica a dica, né? Você está aprendendo hoje no programa Varela Torres da importância de você ter um advogado especialista aí em contratos, nesse caso específico, contratos imobiliários, né? Para que você não venha sofrer aí prejuízos mais na sua vida, tá bom? Doutor Jabas, a transferência desse encargo ao comprador é devida? Durante muito tempo houve discussão e várias ações quando dos pedidos de rescisão de contrato de compra e venda, se era devida a esse pagamento da corretagem pelo comprador. Muitas ações foram julgadas nesse período, eu posso falar aqui do TJGO, onde em alguns casos foram determinadas as devoluções dos pagamentos de corretagem nesses contratos. Então, em tese, havia-se um entendimento de que essa transferência era ilegal. Ela não condizia com a boa prática e nem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Mas esse entendimento foi superado. Entendi. Há divergência jurisprudencial sobre o tema? Como é que está aí a nível Brasil? Então, é evidente que em casos assim, como são contratos que não se restringem a uma questão regional, isso foi um boom, principalmente na época da crise econômica ali de 2012 a podemos levar até 2015, onde foram muitos pedidos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel foram parar na justiça. E o tema acabou indo, sim, para o STJ, pacificar, digamos assim, essa controvérsia que era essa transmissão de obrigação da corretagem para o comprador. E isso em sede de recurso repetitivo, o STJ pacificou a seguinte tese, que se a corretagem vier expressamente delimitada no contrato de compra e venda, o consumidor anuir expressamente e o preço da corretagem englobar o valor do bem, essa transferência de pagamento é legal. O comprador vai arcar e isso em eventual rescisão não é considerado ilegal. Então hoje nós temos um entendimento do STJ que sim, cumpridos os requisitos do recurso repetitivo, que é a ciência inequívoca da existência do valor de corretagem, ele constar expressamente no contrato e englobar o valor do imóvel, a corretagem é devida pelo comprador. Entendi. Queria que você deixasse algumas dicas para o nosso telespectador em relação à formatação, né? A formação desse contrato, para que eles não venham ter problemas, né? Em relação a celebrar compra e vendas, seja o que for, seja em qual polo ele venha estar, né? Sim. O que eu posso dizer que é um cuidado maior que eu entendo que deve ser tomado, é que não o comprador, até mesmo o vendedor, não se pode deixar levar pelo lado emocional. Eu digo isso, por exemplo, você vai buscar um imóvel para comprar e às vezes se apaixona pelo bem. A gente pode dizer dessa maneira. Às vezes até a nossa esposa, algum familiar se apaixona pelo bem. Mesmo diante desse sentimento, o ideal é que na hora que você for formalizar essa compra e venda, que tudo que foi prometido por alguém, se foi um corretor, se for um vendedor
interno de uma imobiliária ou de uma incorporadora, tem que constar no contrato. Então, não se deixe levar pela emoção de finalizar a compra e venda sem um parecer prévio desse contrato, para que um advogado possa analisar se tudo o que foi prometido em relação a pagamento, especificações do bem, se for um financiamento direto com aquele vendedor, se a forma de correção está correta, se está de acordo com o que foi informado. Então, assim, uma das maiores preocupações que eu tenho e passo para todos os clientes é que eles analisem isso e passem esse documento para um advogado, se ele não for redigir, para que ele faça a análise prévia. E eu queria dar uma dica final, que é a respeito da prescrição. Nos contratos de corretagem, onde vai se discutir a transmissão ou não desse valor para o comprador, ele só tem 3 anos para discutir essa legalidade ou não, que é a prescrição trienal do Código Civil. Em caso de necessidade de ajuizamento de ação, ela tem que ser feita até 3 anos após a assinatura do contrato. Muito bom. Gente, nosso programa está chegando ao final. Tenho certeza que suas dúvidas foram sanadas, tá certo? Doutor Jaber, muito obrigado por estar voltando ao nosso programa. É sempre bom ter você aqui. Obrigado pelo convite. Gente, e nos segue lá nas redes sociais, vai lá no Instagram, Flávio Varela Torres, tá certo? Lá vai ter muito conteúdo legal para você também, você vai poder acompanhar um pouco do nosso dia a dia, trajetória, vai ver também lá os bastidores das nossas gravações de programas, então vai ter um prazer ter você como nosso seguidor, tá bom? Até a próxima, que Deus te abençoe.